Hoje no SOS Animal, cruzamos os mares da Madeira seguindo o rastro dos golfinhos e grandes baleias que os habitam. No hospital, acompanhamos a luta da equipa SOS Animal para salvar Rex, um cão politraumatizado por ter sido atropelado 2 vezes. Mergulhamos nas profundezas da Serra da Aire e Candeeiros para observar de perto as grandes colónias de morcegos que aí encontram refúgio. É na Vila do Caniçal, na Ilha da Madeira, que se situa o Museu da Baleia. Um espaço dedicado em simultâneo à preservação da memória da caça tradicional e ao estudo dos pequenos e grandes cetáceos que cruzam estes mares. Hoje tenho um procedimento menos simpático para lhe mostrar. Vamos fazer uma necrópsia a um golfinho. Para nos mostrar como é que isto se faz, nada melhor do que Luís Freitas. Foi diretor do Museu da Baleia durante 18 anos e hoje está mais dedicado à área científica. Está preparado para uma aula de anatomia? Iniciamos a visita ao museu num local inesperado, a Câmara Frigorífica, onde se guardam os cadáveres de baleias e golfinhos que arrojaram nas praias do arquipélago. Descobrir a causa da sua morte é essencial para lutar pela conservação de toda a espécie. Vamos agora procurar marcas externas, traumas, hematomas, cortes. Indiquei também Interações ou com rede, ou com aparelhos de pesca, ou algum abalroamento. Vamos começar com as medições. esta cor assim avermelhada destes tecidos é normal? Estes animais, os mamíferos marinhos, tendem a ter os músculos muito mais vermelhos, mais carregado, quase cor de terra, porque têm mioglobina para poderem ter maior capacidade de oxigênio debaixo d'água. Ou seja, não está no pulmão, está nos tecidos. Exatamente, quer no sangue, com mais hemoglobina, quer nos músculos, com mais mioglobina. E assim têm muita maior capacidade de armazenamento do oxigênio e podem passar longos períodos debaixo d'água sem necessidade de respirar. Olha, quais são as principais causas de morte dos golfinhos e noutros cetáceos que chegam até aqui? Em termos médios, nós temos cerca de 1/3 dos animais morrem de causas naturais, outro terço nós não conseguimos determinar as causas de morte e o último terço é resultante do impacto de atividades humanas e elas podem ser abalroamentos de barcos que batem neles ou então de outros impactos, tais como os lixos e a ingestão de plásticos. Que é um problema sério, que eu posso trazer um exemplo. É um problema à escala global, não é? O lixo está a fazer mal a todas as espécies, não é? Exatamente. Neste caso, são sacos de plástico. Tu tiraste isso dentro do estômago de um golfinho? De um golfinho. E esse golfinho tinha peixes no esófago. Portanto, o que dá... Da boca, que liga a boca ao estômago. Exato. O que quer dizer que ele não morreu à fome ou por falta de alimento, ele morreu porque o estômago estava cheio destes plásticos. É que tem quase a forma, não é? É, exatamente. E impediu que o animal se alimentasse. E ele acabou por morrer subnutrido e com uma camada de gordura extremamente fina. Pois, poucos minutos. Morreu à fome porque não era capaz de digerir a comida que apanhava. Exatamente, que apanhou. É extremamente triste. Olha, depois, quando tu fazes aqui as necrópsias, para onde é que vês estes animais? Depois de limparmos os esqueletos aqui, vão para a sala de putrefação, são colocados em tanques de maceração, que é para fazer a limpeza final, antes de seguirem para o depósito biológico. Então, olha, vais-me mostrar isso tudo, está bem? Vamos lá. Luta pela vida. Continuamos a visita aos bastidores do Museu da Baleia da Madeira e a paragem seguinte não é mais agradável. Esta é a sala de putrefação, onde são limpos os ossos dos animais necropsiados. Bem, nesta sala temos os tanques de putrefação, onde nós colocamos os esqueletos
logo a seguir à necrópsia, para serem limpos. Ok. Isto aqui é água normal, só que com a temperatura e a ajuda das larvas que são colocadas por moscas e outros insetos, nós conseguimos fazer a limpeza dos esqueletos que depois vão para o depósito de material biológico para integrar as coleções de referência. Aqui tu tens duas situações distintas, não é? Porque aqueles ossos estão num estadio diferente deste. Estes estão mais limpos, já estão na fase final. Ok. E aqueles estão numa fase intermédia. E ainda é uma fase inicial onde a água está bastante mais suja e onde retiramos a maior parte do material dos tecidos que estão agregados aos ossos. E depois, eventualmente, nós selecionamos alguns esqueletos para serem montados para depois irem para as exposições. Ok, então mostra-me a outra sala. Vamos lá. Bom, grande coleção que tu tens aqui. Isto é o esqueleto de uma baleia de bico, neste caso um zífio. Isto é a coluna vertebral. Depois temos Tantas. aqui o ióide. Este aqui é o ióide? Sim, sim. Caramba, é tão diferente do nosso. Isto é muito mais forte, é mais grosso. Para as pessoas perceberem, não é? É este osso aqui que segura a língua, não é? Exatamente. Completamente distinto. E os ossos dos cetáceos têm uma coisa interessante. São menos calcificados, muito menos calcificados que os ossos humanos ou dos mamíferos terrestres e são normalmente impregnados com óleo. E isso tem uma vantagem, o óleo dá resistência ao osso, porque é menos calcificado, porque eles precisam de maior flutualidade. E o óleo dá flutualidade e dá alguma resistência e substitui o cálcio nos ossos, permitindo que eles não sejam, ou possam flutuar ou nadar com pouco peso, não é? Com pouco peso, exatamente. Se Senão tinham problema. que gastar muita energia para se manter à superfície ou vir à superfície. E aqui temos o maxilar superior de um cachalote. Caramba, que tamanho. Um animal que morreu aqui em frente ao caniçal, tinha cerca de 13 metros e foi uma operação gigantesca. Nós temos que usar um batelão e gruas e um rebocador para conseguir Transportar-lhe para aqui. necropsiá-lo, abri-lo e depois desmantelá-lo e trazê-lo para aqui para tratar os... Fizeste na rua ou fizeste aqui dentro? Não, foi feito num batelão a flutuar no porto do caniçal, porque o animal pesava umas 2 dezenas de toneladas, pelo menos. É impressionante isto. Estamos aqui na sala de preparação dos esqueletos. Isto é enorme. E aqui temos o esqueleto de uma baleia sardinheira que deu à costa há 3 anos, numa praia do Funchal. Fantástico. O esqueleto já foi todo limpo, foi clareado, está muito mais branco e a cor uniforme. E agora vai começar o processo de montagem, que é para depois ir para as exposições. Que é o que me vais mostrar a seguir. Exatamente. Então, esta é a fase final do processo. É assim, os ossos depois tratados e os esqueletos montados, neste caso os crânios, vêm para aqui para a exposição e são expostos para o público poder conhecer e nós podemos explicar um pouco da anatomia e das características destes animais. Pois, aquela trabalheira toda dá nisto, não é? Exatamente. Vale a pena. Vale a pena. Olha, é muito interessante perceber como estes animais são, não é? E vê-los de outra maneira, vê-los por dentro, por assim dizer. Mas diz-me, qual é o objetivo do museu? O que é que os visitantes podem ver aqui? Bem, o museu tem a primeira missão é preservar a memória cultural de uma atividade que decorreu no caniçal, ou a partir do caniçal, que foi a caça-baleia. Mas é óbvio que essa atividade terminou, há uma memória que se mantém, mas há um conjunto de outras coisas que se podem e devem fazer relacionadas com as baleias e os golfinhos, neste caso, para a sua conservação e para a gestão sustentável das atividades humanas que estão relacionadas com eles, como, por exemplo, a observação de cetáceos. E o trabalho do museu tem muito a ver com isso. E amanhã, o que é que tu tens reservado para mim? Isso amanhã é uma surpresa. Ah, é? Então está bem. Anda lá de preparar para essa aventura. Vamos lá. Deixamos nas mãos experientes da equipa do Museu da Baleia da Madeira a continuação desta incrível viagem de descoberta dos mamíferos marinhos da região. Certos de que temos ainda muitas e boas surpresas pela frente.
São 9 horas da manhã e a equipa do SOS Animal encontra-se já em alto mar a acompanhar uma expedição científica do Museu da Baleia. Durante estas saídas de mar, os biólogos do museu observam os cetáceos no seu habitat e registram em pormenor os detalhes destes encontros oceânicos. E são censos náuticos e o que fazemos é percorremos uma determinada área e recolhemos os dados relativos à distância, a espécie que foi observada, o número de animais, o seu comportamento e depois essa informação recolhida ao longo de um período de estudo e de amostragem é tratada de maneira a obtermos as estimativas de abundância. E aquela foto também é para isso? A fotoidentificação permite-nos fazer... Exatamente, é a identificação dos animais a partir da fotografia de partes do corpo que sejam específicas desse animal. Características. Bem características, exatamente. Normalmente ou é a barbatana dorsal, porque a forma do contorno da barbatana dorsal tende a ser única para cada indivíduo. Tem cortes, é quase como se fosse a impressão digital. E a partir daí, com uma sequência de fotografias ao longo de um período, permite-nos saber se são os mesmos animais que estamos a observar na mesma área. Isto ajuda-nos a perceber a residência. E quando comparamos com catálogos noutras áreas do Atlântico, por exemplo, começamos a estudar o seu padrão de migrações. E quais são as espécies que são mesmo residentes aqui da Ilha da Madeira? Nós temos aqui duas espécies com grupos locais que estão associados à ilha, que se podem chamar residentes, que é o golfinho roaz e a baleia pelúdo tropical. É um golfinho também, mais escuro. Mais escuro. Com grande porte. Sim, já chega quase aos 5 metros, negro e muito esguio. Tu notas que este efetivo tem mantido todas as espécies ou que há uma que está em declínio, outra aumentou? Para as espécies principais, aquelas em que conseguimos obter estimativas, a quantidade de efetivos para a área que nós estudamos é bastante boa, o que indicia que as populações estão em bom estado de conservação. Para além de vários grupos de golfinhos, avistamos durante breves momentos uma baleia de Bride, uma espécie de águas tropicais e subtropicais que se tornou presença habitual nos verões do arquipélago. Apesar de ser comum nos mares quentes e temperados de todo o planeta, esta espécie é ainda pouco conhecida e atrai de imediato a curiosidade dos especialistas que temos a bordo. De olhos postos no oceano, reconhecemos ao longe um repuxo que indica a presença de um grande cetáceo. E até à distância, Luís Freitas percebe de imediato de que espécie se trata. Estás a ver o ângulo inclinado 45 graus para a frente, ali para a esquerda. Aquilo indica... É mais um. Aquilo são cachalotes. Em vez de terem, como as outras baleias, um sopro na vertical, ele é inclinado para a frente e consegue-se distinguir facilmente das restantes. Tu consegues saber que é um cachalote pela forma... Do sopro. Olha, levantou a cauda. Isso quer dizer que vai começar um mergulho profundo. Vai passar debaixo da água cerca de 1 hora. E não vamos ver... Não podemos ver, mas podemos ouvi-lo. Perfeito. Vamos lá? Vamos, então. Apanhamos cachalotes. Queres ouvi-los? Quero ouvir, quero. Tens é que me explicar o que é que nós estamos a ouvir. Oi. Estamos a ouvir os estalidos, cliques. Isso mesmo. São os cachalotes que andam à procura de alimento. Eles o que é que fazem? Eles emitem um som, o som propaga-se na água a uma determinada velocidade. Quando atinge um objeto, volta para trás. E normalmente são 1000 e tal metros por segundo. 2 segundos significa que o objeto está a 1000 e tal metros, porque é o tempo que vai e volta. À medida que eles vão se aproximando, eles precisam de menos tempo entre cliques, porque a distância é menor, e então vão aumentando a cadência. E quando estão próximo do animal, aumentam muito. E aquilo depois, pá. E depois apanham. Guiados pelos sons que nos chegam dos oceanos, detectamos outras presenças amistosas. Um grupo de golfinhos roazes aproxima-se curioso do veleiro. O avistamento de uma baleia piloto recorda-nos a todos a importância do trabalho que estes cientistas levam a cabo. Ou não fosse esta, uma espécie caçada ainda em grande escala. Nas Ilhas Faroé, por exemplo, todos os anos tem lugar a matança ritual de dezenas destes animais num único dia. É um absoluto privilégio observar estes grandes animais no seu habitat natural. Você também o pode fazer e também pode dizer que não a um flagelo que continua a acontecer em vários pontos do globo. A caça à baleia é uma realidade que todos nós podemos travar. Informe-se, diga que não, faça a sua parte, nós vamos fazer a nossa.